E as minhas boas-vindas a todos os que nos assistem. Mais uma vez, estamos aqui para iniciar uma live sobre estudos bíblicos. O estudo que fizemos para hoje incide sobre o livro de Jonas. E por que o livro de Jonas? Primeiro, porque se trata de um livro pequeno, de pouco mais de uma página, que tem um nome de livro, porque, à época, eles eram escritos em rolos, e teve um rolo, era um livro. E escritos à mão, possivelmente com letras grandes, deve ter enchido um rolo. Então, e qual é a vantagem de ser pequeno? É que pode ser lido de uma vez. E qual é a vantagem de ler de uma vez? É que evita as interpretações com base em fragmentos descontextualizados de um texto. Então, ler um livro de uma vez é bom. É claro que existem aquelas leituras de capítulos e até de versículos, que podem ser proveitosas. Mas a leitura de versículos ou capítulos se torna proveitosa quando a pessoa já tem uma informação, já tem uma base, que é uma referência doutrinária com interpretação gramatical, lógica, histórica, cultural e etc. Mas quando a pessoa faz um estudo considerando que está partindo do zero, ou seja, quando deixa suspenso o julgamento com base nessas outras considerações doutrinárias que a pessoa já traz, então a leitura de um texto completo favorece a interpretação. Então, há uma interpretação mais consistente. Então, esse é uma razão de nós termos escolhido o livro de Jonas, o que, de certo modo, aparentemente contraria a nossa tentativa de focar os nossos estudos naqueles temas que são menos divulgados, menos estudados, menos objeto de análise, de sermões e de textos, de estudos. E o livro de Jonas é muito conhecido e muito comentado. Mas tem um aspecto nele que não é tão comentado, e é sobre esse aspecto que nós vamos tratar hoje. E que aspecto é esse? Vamos levar em conta as razões de Jonas. Jonas foi aquele cara que recebeu uma missão e resolveu desobedecer e fugir. E cumpriu, e foi bem-sucedido, e ficou muito mal satisfeito porque foi bem-sucedido. Ter tido sucesso talvez seja um caso raro de um personagem que, tendo sucesso, fica mal satisfeito com o sucesso. Tão mal satisfeito que até desejou morrer. Então, vejamos quais são essas razões. E para a gente tentar discernir as razões de Jonas, é interessante situá-lo numa época, em um lugar. Época e lugar constituem um ambiente, toda narrativa tem um ambiente, tem personagens e tem um enredo. Então, vamos ver o ambiente pelo lugar em uma época e vamos levar em conta o personagem central. Aqui fica muito fácil porque é uma história muito simples que só tem praticamente um personagem, e também não tem uma diversidade de ambientes nem de épocas, é num momento histórico específico. Então, vistos o ambiente, a época e o personagem, também consideraremos isso são fatos. O ambiente é um fato, a época é um fato, e o personagem, com a existência da pessoa no enredo, é um fato. Agora, outra coisa são os atos do personagem. Portanto, vamos procurar distinguir os fatos e os atos. Porque os atos do personagem se circunscrevem no ambiente e se circunscrevem nos fatos. Então, façamos um estudo ressaltando que
que nós não abordaremos aqui, aquela discussão se o livro de Jonas é um relato histórico ou alegórico. Histórico, se entendermos que, de fato, o Jonas foi engolido e transportado pelo peixe e etc. Outra coisa é dizer que é um relato alegórico, ou seja, uma espécie de parábola um pouco maior. E por que não vamos tratar disso? Não vamos tratar disso porque a mensagem é a mesma. Seja um relato histórico, seja um relato alegórico, vamos ver quais são as razões de Jonas. E as razões seriam as mesmas se fosse uma coisa e seriam as mesmas se fosse outra. E, embora caiba uma discussão sobre as repercussões que isso possa ter em outros conteúdos bíblicos. E quando Jesus fala em Jonas passar 3 dias na barriga do peixe e que o Filho do Homem vai passar 3 dias no ventre da terra, isso tem a ver com o fato de ser a história de Jonas um relato histórico, ou Jesus poderia estar se referindo a uma parábola? Essa é outra discussão. E uma discussão que, por mais relevante que seja, alguns entendem que seja, não tem relação com as razões de Jonas. As razões de Jonas continuam sendo as mesmas, seja um relato histórico, seja uma alegoria. E não seria necessário nós entrarmos aqui numa discussão que divide muito e, para os fins desse estudo, não é relevante. Portanto, vejamos a época, o lugar e outros fatos. Bem, Jonas é do século VIII a.C. Século VIII quer dizer os 701, entre 800 e 701 a.C. E ele foi contemporâneo de Jeroboão II, que sabemos disso. Jeroboão II reinou em Israel, o Reino do Norte. Jonas era do Reino do Norte. Jeroboão II reinou em Israel, aí deixa-me dar uma pescada aqui no meu texto, entre os anos 782 e 753. Então, você conta do maior ano para o menor, já que vai se aproximando, antes de Cristo vai diminuindo o tempo para chegar ao Cristo. Então, começa o reinado de Jeroboão em 782 e termina em 753. E Jonas foi contemporâneo, admitindo-se que o profeta tenha tido existência histórica. Ou, caso quem acha que foi uma alegoria, que a alegoria se situa nessa primeira metade do século VIII a.C. Bom, mas não temos a data de nascimento e morte de Jonas. Portanto, Jonas foi contemporâneo de Jeroboão II, podendo ter nascido antes, podendo ter vivido até depois. E, aliás, se acredita que o livro de Jonas foi escrito depois do reinado de Jeroboão, sem que se tenha uma data precisa da época em que o livro foi escrito, mas sabemos que fica aí nesse período. E isso diz alguma coisa? Diz muita coisa. Porque, nesse período, a grande potência militar e política daquela região era o Império Assírio. E os assírios eram renomados pela violência e pela crueldade. Eles dominavam pelo medo, impondo o medo, o pavor. Eles praticavam as maiores crueldades contra os vencidos. E eles se tornaram inimigos de Israel. Quando é que eles conquistam Israel? Eles conquistam Israel aí entre o ano 730 e 720 a.C. Portanto, bem depois do reinado de Jeroboão, e nós só sabemos que Jonas foi contemporâneo de Jeroboão. Portanto, fica mais ou menos entendido que Jonas viveu antes
da conquista de Israel pelos assírios. Mas como ele parece ter um ódio, vamos ver mais adiante, que ele parece ter um ódio imenso dos assírios, é possível que o livro tenha sido escrito bem depois do reinado de Jeroboão. Talvez já na época do conflito entre Israel e o Império Assírio. Até porque, quando se diz que os assírios destruíram Israel, derrotaram militarmente Israel entre o ano 730 e 720, estamos falando desse conflito, dessa destruição promovida pelos assírios. Mas antes disso, os assírios já extorquiam Israel, já tomavam dinheiro de Israel, que era obrigado a pagar tributo ao Império Assírio para não ser invadido. Então, mesmo que Jonas não tenha sido contemporâneo da invasão, com toda a crueldade praticada durante a invasão, ele foi contemporâneo da intimidação, da exigência do pagamento de tributos, portanto, da exploração econômica de Israel pelos assírios. E por que eu estou falando nos assírios? Porque Nínive, que a Bíblia chama de a grande cidade de Nínive, era a capital do Império Assírio. Portanto, quando falamos de Nínive, estamos falando dos assírios. E o ódio de Jonas para com os assírios é tão grande que, embora ele tenha sido contemporâneo de Jeroboão, é possível que ele tenha vivido até a violência e a crueldade praticada pelos assírios contra Israel. E por que eu estou dizendo que o ódio de Jonas era tão grande contra os assírios? Isso vamos ver em seguida quando estudarmos os Atos. Por enquanto, estamos vendo os fatos. Um dos fatos é a época em que ele viveu. Isso é fato, não foi escolha dele. Né? Fato é o que acontece independentemente da subjetividade das pessoas. Hoje amanheceu chovendo, isso é um fato. Não foi ninguém que determinou isso, nem quis isso no mundo. Né? Então, temos, primeiro, esse fato que Jonas teria tido uma resistência, e aí já estamos falando de um ato, ele resistiu a uma vontade de Deus, que foi mandá-lo fazer uma pregação em Nínive. E aí vem algumas perguntas. Ele resistiu por quê? Ele teve medo de ir, porque eles eram muito cruéis e eram incrédulos? Ou ele terá resistido porque ele não acreditou que eles pudessem se converter? Eles eram tão cruéis, tão maus, que ele pode ter achado que era uma perda de tempo ir lá pregar. Ou tem uma terceira hipótese. Pode ser que Jonas tenha recusado a missão pelo ódio que tinha os ninivitas, que eram assírios, e que não queria que eles fossem salvos. E a mensagem que ele deveria levar era uma mensagem de salvação. Né? Então, são as três perguntas que orientam as nossas reflexões acerca das razões de Jonas. Bom, então, podemos ainda, voltando aos fatos, perguntar, bom, e se Jonas foi levado contra a vontade? E eu nem estou citando aqui ainda a Bíblia, porque esse é um fato muito conhecido, que Jonas teria sido levado da barriga do peixe, portanto, contra a vontade, para a cidade de Nínive. Isso seria indício de uma determinação, uma predestinação? Bom, aí já podemos adiantar algumas coisas, mas vamos deixar para ver cada coisa a seu tempo aqui ao longo do texto. Né? Então, compreender as razões de Jonas nos leva a perguntar, de novo, sobre os fatos. Quem era ele? Não, ele era um profeta. E de onde ele era? De Israel, do Reino do Norte. E em que época ele viveu? No século VIII. Portanto, na época em que os assírios eram a grande ameaça para todos os outros povos naquela região. Né? E por que estou dizendo que ele era um profeta? Porque está escrito lá no primeiro capítulo, que não só tem um capítulo, né? No primeiro versículo do livro de Jonas,
só tem um capítulo tratando dessa condição. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, o primeiro versículo do livro de Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Então, eles eram tão maus que a maldade deles chegou até o Senhor e provocou uma reação do Senhor. Né? Bom, e aí vamos considerar um fato, o ato de Deus. Né? É um ato da parte de Deus, mas para os homens isso é um fato, porque não foi escolha dos homens. Né? Então, Jonas, por que eu estou dizendo que ele era profeta? Porque ele teve essa revelação. E não era único, os historiadores dizem que ele era profeta na época de Jeroboão. Né? Bom, e Jonas era um profeta, portanto, porque vinha a palavra do Senhor a ele. Bom, agora temos que Jonas viveu, já vimos esse fato que está no texto, que Jonas viveu, o registro que temos dele é anterior à invasão de Israel pelos assírios, mas o livro pode ter sido escrito mais tarde, não apenas no tempo de Jeroboão II, e sim no tempo de Oséias, porque os assírios invadiram Israel quando reinava no Reino do Norte, porque Israel era o Reino do Norte, já numa época em que Israel tinha se dividido. O Reino do Sul ficou com Judá, e mais uma meia tribo, e o Reino do Norte ficou com as outras tribos. Então, reinava no Reino do Norte Oséias, quando houve a invasão. E por que os assírios invadiram? Porque Oséias se recusou a pagar tributos ao Império Assírio. Ele achou que era exorbitante a cobrança de tributos, talvez Israel já não pudesse arcar com o peso dos tributos, porque os assírios eram muito exploradores, muito impiedosos. Então, mesmo sendo um povo mais fraco, Israel disse que não pagaria mais. Né? Então, os assírios foram lá e destruíram tudo. Bom, então, ele recebeu essa ordem: levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Então, ele recebeu uma ordem de fazer uma pregação. Bom, mas, qual é o fato seguinte? O fato seguinte é a desobediência, que, aliás, é um ato. Eu devo corrigir o que eu botei no texto, fato. Né? O ato seguinte é a desobediência de Jonas. Por que é um ato? Porque foi uma decisão dele. Né? E mais. Aí, depois do ato da desobediência, ele se recusa. É uma desobediência porque ele se recusa a cumprir a missão salvadora do inimigo a quem ele odiava. A desobediência é um fato que leva a um ato. É um ato em que o nosso personagem central tenta fugir, né? Como está escrito no terceiro versículo do primeiro capítulo de Jonas. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Tendo escolhido servir ao Senhor, o profeta agora tenta recusar uma missão que lhe era dada sem abjurar a crença no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E aí eu botei em negrito no texto. Sem abjurar, sem rejeitar a Deus, sem abandonar a fé. Portanto, sem romper com o Senhor. Portanto, sem rejeitar o senhorio de Deus sobre a vida dele. Se ele ainda voluntariamente se colocava como servo de Deus, então Deus pôde usá-lo sem ferir a livre iniciativa, o livre arbítrio dele.
porque o livre-arbítrio dele foi ser servo do Senhor. Então ele diz, você quer ser meu servo? Então eu vou fazer com você o que eu quero. Se você não quiser ser meu servo, então você abandone a fé. Então você apostate. Apostatar é abandonar ou trair a fé. Bom, a obediência de Jonas é um ato, a desobediência de Jonas é um ato, ele tenta fugir, sem recusar, como acabamos de dizer, né? E temos um segundo ato, é quando ele decide embarcar no navio, e embarca. Né? Então, e aí vem um fato, que é a tempestade. A tempestade é muito violenta, cada vez maior, o navio estava quase se quebrando, embora ele estivesse dormindo, vão acordá-lo, e ele é interrogado sobre quem ele era e quem era o Deus dele, porque na época todos aqueles povos da região tinham seus deuses e muitos deuses, e ele diz que era um hebreu e que teme ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Portanto, ele reafirma a decisão voluntária, pelo livre-arbítrio, se colocar como servo de Deus, quando diz, eu temo ao Deus de Israel. Eu temo aí significa eu sigo, eu me submeto, eu aceito o senhorio dele. Né? Então, fazendo aqui um apêndice no nosso estudo, que são as razões fazendo um parêntese, que são as razões de Jonas, não significa, pelo fato de ele ter sido levado na barriga do peixe, que houvesse uma pré-determinação, que houvesse um determinismo, né? Uma predestinação. Então, o novo ato foi essa confissão de fé, né? Quando ele diz que teme o Senhor. E o quarto ato, agora, numa atitude obediente, está registrado em Jonas 1,12. E ele disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Quando ele manda que o atirem ao mar, ele estava resignadamente aceitando o senhorio do Deus de Israel. Que ele diz que é o Deus que criou os céus e a terra. Então ele, de fato, continua aceitando o senhorio do Senhor. O domínio do Senhor sobre ele aceito pelo livre-arbítrio. Porque, olha, pedir me jogue no mar, só tinham duas, durante uma grande tempestade, só tem duas explicações para isso. Ou ele se dispôs a morrer, achou que merecia morrer, ou ele confiou na misericórdia de Deus. Me jogue no mar, aí vamos botar entre parênteses, porque ele estava confiando que seria salvo pela misericórdia de Deus. Bom, então vem o oitavo fato, que é o peixe engolindo Jonas e levando Jonas para onde ele devia ir. Aí é um fato. E ele passa 3 dias nas entranhas do peixe, que é o motivo da discussão sobre a repercussão que isso tem com a figura do Cristo, que passa 3 dias no ventre da terra, mas que não é objeto das nossas considerações aqui, seria um desvio temático, seria outro estudo, pode até ser outro estudo, mas o estudo desse momento é sobre as razões de Jonas. Bem, então, o que vemos em Jonas 1,17 é: preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Isso é seguido de mais um ato, o quinto ato, que é descrito no versículo 2, nos versículos 1 e 2.
do segundo capítulo. E orou Jonas ao Senhor. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz. Temos o fato 9, de que o peixe vomita Jonas em terra, mostrando a Jonas, registrado em Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Bem, aí temos um fato que é o peixe vomitar Jonas. Além do fato dele ter sobrevivido 3 dias nas entranhas do peixe. E um ato importante, que é Jonas ter orado. Jonas orou, clamou, e o Senhor ouviu. Ou seja, o Senhor atendeu a oração até do desobediente. Portanto, o desobediente se arrependeu e se dispôs a cumprir a missão. E por isso clamou ao Senhor e foi ouvido. E foi para Nínive, a grande cidade de Nínive, capital do Império Assírio, e cumpriu a missão. E aí é uma história conhecida de cumpriu a missão, e vamos ver isso. Missão cumprida é o item 4 do nosso texto. Assim Jonas foi levar a palavra aos ninivitas. Cumpriu a missão. Foi bem sucedido. Os ninivitas se converteram conforme Jonas em 3:5. Aqui já estamos no 3º capítulo, no versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então, foi bem sucedida a missão de Jonas, porque os homens creram e vestiram-se de saco. Vestir de saco era uma forma de manifestar luto, arrependimento, dor. Então, desgosto. Então, eles estavam desgostosos com as próprias práticas, com a própria violência que tinham cometido. Estavam, então, arrependidos. E estavam cultuando ao Senhor, porque nos versículos seguintes vamos ver que eles fizeram sacrifícios, que era uma prática do judaísmo para pedir perdão ou simplesmente para manifestar adoração a Deus. Então, houve conversão dos ninivitas. E aí, Jonas, tendo cumprido a missão, será que ficou alegre, satisfeito? Olha, deu tudo certo? Não. Jonas ficou indignado. Ficou inconformado. Nós vamos ver aqui. Mas Jonas não se agradou do sucesso da missão, conforme lemos no capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Como é que alguém pode ficar ressentido porque teve sucesso no cumprimento de uma missão? Ficou ressentido, só cabe uma interpretação aí. Porque ele não queria que os ninivitas se salvassem. Então, quais eram as razões de Jonas? Agora fica claro. As razões da desobediência era o ódio que ele tinha ao inimigo. E nós vamos ver que lá no Novo Testamento, vamos ver um mandamento que diz: amai os vossos inimigos, lá no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. Ele não fez isso. Ele odiava tanto que ele ficou ressentido. É como se fosse uma ofensa contra ele. Por que ele tinha tanto ódio? Aí é que vem aquela hipótese de que o livro tenha sido escrito depois do período em que ele foi contemporâneo de Jeroboão, tenha sido escrito não só na época em que os assírios cobravam tributo de Israel, mas quando eles entraram lá e praticaram muita violência física, e mataram muita gente, destruíram muita coisa e levaram muitos hebreus como cativos. Né? Então, o fato é que os ninivitas se converteram e o ato de
Jonas foi manifestar insatisfação e inconformidade com isso. Bom, então a razão de Jonas fica claro agora. E vamos ver no 4º capítulo, nos versículos 2 a 4. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então ele fugiu porque sabia que a misericórdia de Deus queria salvar os ninivitas. Ele não queria ser instrumento dessa salvação. Né? Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Então ele estava tão inconformado com o fato de os ninivitas terem sido salvos, que ele pede a própria morte. Né? E disse o Senhor, prosseguindo na leitura agora da parte final do versículo 4, do capítulo 4. 4, portanto. É razoável, disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Isso é uma pergunta retórica. Né? É aquele tipo de pergunta que a pessoa faz não propriamente indagando, mas afirmando. É uma afirmação em forma de interrogação. É razoável esse teu ressentimento? Mais ou menos assim, esse teu ressentimento não é razoável. Jonas estava inconformado com a benignidade de Deus para com os ninivitas. Pediu até a morte, não suportando viver com o fato de ter sido um instrumento da misericórdia de Deus para com seus inimigos, aos quais odiava, mas reconhece e testemunha acerca da piedade e da longanimidade de Deus, misericórdia da qual ele mesmo desfrutaria imediatamente. Pois em Jonas 4:6 lemos, capítulo 4:6, versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira e subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Então agora a misericórdia foi parar com ele. E ele então gostou. Misericórdia para os outros não, mas para a gente é bom, né? Bom. Então, no texto, nós escrevemos: não se agradou Jonas da misericórdia de Deus para com os assírios de Nínive, a quem odiava. Alegrou-se muito, porém, alegrou-se muito ao extremo, quando foi beneficiado com a misericórdia que tanto incomodava quando beneficiava seus inimigos. Mas o Senhor enviou um bicho que feriu a aboboreira e ela secou. Então o sol voltou a atingir a cabeça de Jonas, que desmaiou e voltou a desejar morrer. O Senhor respondeu em Jonas 4, de 9 a 11. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da minha grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Bom, agora estamos lendo o momento em que o Senhor repreende Jonas, porque ele teve compaixão da aboboreira, que não foi ele que criou, que não foi ele que cuidou. E, no entanto, deplora e fica inconformado com a compaixão do Criador para com a cidade de Nínive.
E o senhor lembra que a Balboreira era uma só. E a grande cidade de Nínive tinha mais de 120 mil homens. Bom, agora é bom fazer um parêntese aqui para falar do modo como se fazia recenseamento nos templos do Antigo Testamento. Quando o Israel faz os seus recenseamentos no Antigo Testamento, eles contam os homens de guerra. Esse número eram de homens de guerra. E homens de guerra eram aqueles que tinham a idade do serviço militar para cima, da idade do serviço militar para cima. Portanto, esses 120 mil ninivitas, já que o texto fala em 120 mil homens, não em 120 mil moradores, 120 mil habitantes, 120 mil pessoas, mas 120 mil homens, não 120 mil incluindo criança. Esses 120 mil deviam ser só a parcela da população composta pelos homens de guerra, ou seja, os homens que estavam em idade do serviço militar, que em alguns momentos em Israel eram 20 anos. E poderia ser uma idade que em muitos lugares era considerada a idade apta para o serviço militar, 18 anos. Mas se fosse 18 ou 20 anos, toda a população abaixo disso não estava contada nesses 120 mil, e somente a população masculina. E certamente aqueles que tinham alguma deficiência também não entravam nessa contagem, porque eram homens de guerra. Então, coxo, cego, paralítico e tal, não entrava nessa contagem, né? E a cidade é considerada uma grande cidade, que a Bíblia diz a grande cidade de Nínive. Então, a população total era de muito mais de 120 mil. Né? 120 homens, se a população masculina é mais ou menos a metade da população geral, ainda se subtrai dessa metade masculina os que não são homens de guerra, seja pela menor idade, seja por alguma deficiência. Então, 120 mil era menos da metade da população. Portanto, a população era de mais de 240 mil. Quanto mais não dá para dizer, mas certamente era mais de 240 mil. E muito mais, porque a população menor de idade, o menor da idade de guerra, de ir para a guerra, certamente não era uma parcela pequena, porque as pessoas tinham muitos filhos. Né? Então, devia existir uma parcela grande de crianças e o que hoje nós chamaríamos de adolescentes, que na época não se falava em adolescente. Né? Bom, então, registre-se ainda o fato de que nada na resposta do Senhor a Jonas, o fato de que os ninivitas não sabiam distinguir a mão direita da esquerda. O que isso significa? Que eles não entendiam a diferença entre o bem e o mal. Né? Até porque esquerda na Bíblia significa é sinônimo de sinistro. Então, a direita de Deus é o bem, a esquerda de Deus é o mal. Então, direita e esquerda na Bíblia é uma distinção entre o bem e o mal. Né? E eles não sabiam distinguir a mão esquerda da direita, não sabiam distinguir o bem e o mal. Né? E aí é interessante lembrar que quando se fala nas condições do agir moral, em filosofia falam em condições transcendentais do agir moral. Por que condições do agir moral? Porque são aquelas condições em que a gente sabe que a gente pode fazer um julgamento moral, dizer o que é o bem e o que é o mal, do ponto de vista humano. E essas condições são adjetivadas como transcendentais. O que significa isso? Transcendental é aquilo que se aplica a várias situações ou a todas as situações. Por exemplo, os números. Quando você fala uma unidade, pode ser unidade de qualquer coisa. Você diz que tem 300 unidades de boi numa boiada. Ou há pouco víamos 120 mil homens, 120 mil unidades de homens em Nínive. Se aplica a boiada, se aplica a população, se aplica ao dinheiro, você tem tantas unidades de uma moeda.
se aplica à idade de uma pessoa tem tantos anos, tantas unidades de idade, unidades anuais de idade. Então, esse é um dado transcendental, porque vai além dos limites de um fato concreto. Se abarca todos os fatos. Então, as condições transcendentais do juízo moral, ou do agir moral, abarcam todas as formas de agir moral. Por isso são transcendentais. E que condições são essas? Bem, essas condições são, primeiro, saber se o agente tinha liberdade. Ah, o fulano fez tal coisa, mas ele teve escolha ou ele não teve escolha? Aquele indivíduo que está na sacada de um prédio que está pegando fogo, e o fogo chega perto dele, e ele começa a sentir a pele queimar, e pula lá de cima, e pratica suicídio. Mas ele teve escolha, ele agiu livremente. Se ele não teve escolha, ele não pode ser julgado por isso. Então, o que o senhor estava dizendo? Que eles não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda. Eles teriam, sem conhecer, quem não sabe tem liberdade de ação. Aí vem a primeira causa é a liberdade, a segunda, a primeira condição transcendental é a liberdade, a segunda é a consciência. Você sabe o que está fazendo? Se você não sabe o que está fazendo, não há como julgar moralmente o que você está fazendo. Então, aquela pessoa que, por engano, toma um remédio que não era para tomar e isso, ou ministra a alguém um remédio que não era para ser dado àquela pessoa e isso causa uma reação, aquela pessoa morre. Bom, mas você não sabia que não podia dar aquele remédio. Você pensou que estava dando o remédio certo. Então você não pode julgar. Então as condições transcendentais do agir moral são a liberdade, a consciência e a normatividade. Existe norma? O que você está fazendo é permitido ou é proibido? Ou não existe norma? Se não existe norma, também não. Digamos, se você vai dirigindo numa rua onde não tem placa de contramão, não tem proibido dobrar à esquerda, não tem proibido estacionar, você pode estacionar onde quiser, porque não tem norma. Você pode dobrar à direita ou à esquerda, porque não tem norma. Você pode andar num sentido ou no outro da rua, porque não tem norma. Então, as condições transcendentais do agir moral são liberdade, consciência e normatividade. Ora, se os ninivitas não tinham consciência, porque não sabiam distinguir a mão direita da esquerda, portanto, não sabiam que era o bem ou o mal, e se não existia normatividade para eles, eles não tinham um código mosaico proibindo fazer o que eles faziam, então não cabia juízo moral sobre eles. Podemos dizer que essa ideia, embora o conceito de condições transcendentais seja da filosofia escolástica, que é bem anterior, é lá da Idade Média, coisa do Tomás de Aquino, mas as condições transcendentais foram dadas. O conceito transcendental é uma coisa, as condições transcendentais do agir moral é outra. E essas condições foram dadas já na idade contemporânea, da idade moderna para a idade contemporânea, por um cara chamado Immanuel Kant, da filosofia romântica idealista alemã, que deu essas três condições, mas que era um homem crente, filho de pastor, e certamente, ao falar das condições transcendentais do agir moral, ele estava refletindo uma influência bíblica. Né? Uma influência bíblica que nós estamos vendo aí no diálogo do Senhor com Jonas, dizendo, olha, lá os ninivitas não são tão mal quanto você pensa, porque eles não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Né? Então, temos aqui algumas considerações, né, sobre o livro de Jonas. A primeira delas é que o pequeno, grande livro de Jonas é atual. Atual por quê? Porque ele fala do nosso
jeito intransigente e rigoroso de julgar os outros. Estava lá Jonas julgando duramente, inconformado que Deus tivesse misericórdia dos ninivitas, né? E também fala do nosso jeito flexível de aceitar os nossos próprios erros e gostar quando somos abençoados com a misericórdia de Deus, como ele que gostou da aboboreira crescer e fazer sombra para ele. E de novo fica inconformado porque a aboboreira morreu. E aí o Senhor diz: olha, você não pode ficar indignado com a morte da aboboreira porque não foi você que criou. E você está inconformado com isso. Se você não pode ficar inconformado com a morte de uma árvore que você não criou, eu também posso ficar inconformado com a perdição dos ninivitas. Então ele estava salvando os ninivitas. Por isso é que nós vemos em uma outra passagem bíblica que diz que a vontade do Senhor é que todos se salvem. E se a vontade do Senhor é que todos se salvem, me perdoe não citar agora de cabeça a referência desse versículo, mas quem tiver interesse pode procurar que acha. Então, essa vontade do Senhor que todos se salvem foi manifesta aí, para salvar Nínive. Bom, a segunda consideração que nós fazemos aqui é que a razão pela qual Jonas tentou fugir dos assírios, e estamos como o objetivo geral das nossas reflexões é procurar entender as razões de Jonas, e a razão era o ódio que ele tinha aos ninivitas, certamente motivado pela violência que os ninivitas praticavam na época dele, os assírios, não só os ninivitas, mas todo o Império Assírio, e Nínive era apenas a capital do Império Assírio, né? E finalmente, porque Jonas cumpriu a missão. E cumpriu a missão, de certo modo, conduzido à força, porque, como ele não rompeu a relação com Deus, ele continuou se dizendo temente ao Senhor, e porque ele recorreu ao Senhor quando estava na barriga do peixe, e quando ele recorreu ao Senhor, ele estava aceitando a missão. É como se ele dissesse: me salvo que eu aceito cumprir a missão que o Senhor está me dando, né? Então, Deus o obrigou a cumprir a missão, mas obrigou a quem aceitou. Não é uma afirmação de um determinismo. E finalmente, é que a falta de conhecimento dos ninivitas afastou a condenação. O Senhor envidou esforços para salvá-los, porque eles não sabiam nem distinguir a mão direita da esquerda. Eles eram, de certa forma, inocentes. São as nossas considerações sobre o livro de Jonas, que evidentemente ensejaria muito mais considerações, sobretudo se entrássemos aqui nas considerações sobre ser alegórico ou histórico e nas considerações sobre as repercussões que isso teria para outros conteúdos bíblicos, inclusive para o papel de Jesus. Mas isso seria matéria suficientemente ampla para outro estudo. Então, muito obrigado pelos que estiveram conosco, e fica o apelo para que voltem a estar conosco, inclusive que entrem no nosso canal. E lá façam seus comentários, perguntas, acréscimos ou críticas, para que tenhamos uma resposta e para que possamos avaliar o nosso próprio trabalho. Então, muito obrigado e até a próxima. Compartilhem, deem a sua opinião dando um like ou um dislike, assistam até o fim sempre que entrarem no nosso
canal. E até a próxima. Muito obrigado. Bom, agora